Alessandro continuou na porta até o carro sumir na curva. Quando se virou para entrar, Thales e Pedro estavam assustados com o comportamento dele. Pedro então perguntou: "Você continuou bebendo depois que fomos dormir? Porque tenho que concordar com ela, você só pode estar bêbado para se comportar assim." Alessandro passou por ele e foi até a mesa e se serviu de uma xícara de café e respondeu: "Vocês perceberam que, mesmo irritada, ela não subiu as escadas? Ficou praticamente no meio da rua. Ela é uma detetive, uma profissional. Se veio me interrogar e sabendo que perdi um membro da minha família ontem, não deveria se irritar com meu comportamento e sim relevar. Era o que eu faria, isso porque eu sou humano e tenho empatia pelos outros. Mas ela é um monstro." Thales se aproximou e completou: "Tem razão, Alessandro. Ficamos tão atônitos com sua atitude que não percebemos isso. Mas ela é uma predadora como os psicopatas. Não tem empatia ou simpatia por ninguém, a não ser que queira se alimentar. Nesse caso, seu parceiro está correndo risco. Ela não seria tão imprudente. Daria muito na vista se Lemos fosse uma vítima. Ainda mais agora que ela sabe que eu sei que a @Magal25 é ela. E falando nisso, Walter, por que escolheu Pava para escrever seu livro?" Thales se sentou na cadeira que estava anteriormente e disse: "Eu pretendia escrever sobre um lugar assombrado. Escolheria um lugar e passaria meus dias ali, escrevendo minhas experiências naquele lugar e minhas considerações sobre ele. Tem um grande edifício em construção em Manila. Dizem que era um antigo abatedouro de porcos. E um dos funcionários era um molestador de mulheres. E depois de praticar suas atrocidades, ele jogava o corpo das mulheres no triturador. Ele acabou sendo pego, mas já tinha matado 5 mulheres e se livrado dos corpos no triturador de carne, o que levou os clientes do abatedouro a querer fazer justiça com as próprias mãos, por terem consumido carne humana misturada com a de porco. O local passou a ser assombrado e, por conta das inúmeras aparições e coisas estranhas acontecerem, o abatedouro fechou. E ficou assim por anos, sendo visitado por curiosos que afirmavam que o local era assombrado. Uma empresa imobiliária comprou o local, demoliu o antigo abatedouro e está construindo um edifício residencial no local." Alessandro interrompeu Thales e perguntou: "Você acredita mesmo nessas coisas, Walter?" "Eu não só acredito, como já vi. Uma noite antes do Pedro ir me buscar, eu estava perto da janela, olhando para aquela construção, e vi o fantasma de uma das mulheres mortas. Eu tinha bebido muito porque o dia estava chato e chuvoso, e não percebi na hora que era um fantasma. Mas quando olhei pela janela para o prédio à minha frente, que estava em construções, o que vi foi um prédio de luxo já construído e uma mulher em uma das janelas me olhando. Ela vestia um penhoar branco e tirou ele para mim. Ela estava completamente nua. Eu não esperava por aquilo e fiquei sem graça e saí dali e fui dormir. Pela manhã, quando acordei, eu lembrei do que vi. Quando olhei para o prédio em construção, apenas a estrutura com cimento, nada de janela, nem construção de luxo nenhuma, nada." Pedro engoliu em seco e disse: "Bem, se não fossem os acontecimentos atuais, eu diria que você bebeu demais." Alessandro encheu sua caneca com mais café e disse: "Com tudo que está acontecendo, eu ainda acho que você bebeu demais. Mas o que fez você desistir do local assombrado, Walter?" "Eu sempre deixo meus seguidores informados dos meus passos. E em uma live eu contei a história do terreno e os inúmeros relatos de como ele era assombrado. Todos os participantes da live estavam achando ótimo a escolha do local. Até @Magal25 falar da criatura que estava matando gente em Pava e deixar claro que era mais atual que a história da construção assombrada. Já podem até imaginar o que aconteceu. 700 pessoas ao vivo votando pela sugestão de @Magal25.
fora os que mandaram mensagens no privado. Como seguidor é quem manda, mudei os planos. Pedro se aproximou e falou: eu me lembro desse dia. Estava acompanhando a live. Fiquei tão empolgado com alguém citar o nome da minha cidade que eu me ofereci para pegá-lo no hotel em Manila. Agora que falou, eu lembro dela citando os ataques, mas até aquele dia eu não estava sabendo de nada. Achei que ela estava inventando isso para trazê-lo até aqui. Um dia depois, meus vizinhos foram atacados e a mulher que eu amava morreu naquele dia. E meu filho, que ela esperava, foi comido por aquela miserável. Alessandro escutava tudo, calado. Quando Thales perguntou: acha que ela tramou minha vinda até aqui? Eu tenho certeza disso, Walter. Ela queria você aqui. Pedro encarou o irmão e perguntou: do que está falando, Lessan? Acha que ela estava ameaçando Walter? Achei que ela estava ameaçando Walter por ele ajudar você. Alessandro se ajeitou na cadeira e, olhando para Thales, ele disse: minha avó disse que essa maldita quer se vingar de nossa família. Eu comecei a pesquisar sobre o médico que era meu pai e de Pedro, porque se a mãe havia morrido no incêndio provocado por minha avó, então eu queria saber quem da família estaria atrás de vingança. Descobri que o médico foi embora com a filha para os Estados Unidos. E depois não consegui nenhuma informação nova. Imaginei então que seria alguém ligado à família, mas não encontrei nada. Até que me contou que o Walter estava sendo ameaçado e depois de saber que a detetive é a coisa, fiquei me perguntando: se ela está querendo se vingar da minha família, por que envolveu o Walter nisso? Estava sem sono e me perdoe pela invasão, Walter, mas aproveitei a falta de sono para investigar sua vida e saber por que você está aqui e sendo ameaçado. Thales riu e disse: você é policial, Alessandro. Não precisa me pedir desculpas por uma coisa que é comum à sua vida. Eu não tenho nada a esconder. Verdade, Walter. Mas ainda assim descobri algo sobre seu passado que você não sabia. Algo um tanto delicado. Espero que você esteja preparado para ouvir. Thales se preocupou com o que Alessandro disse. Sentiu que era sério e, mesmo apreensivo, ele disse: pode falar, Alessandro. Seja lá o que for, eu aguento. Para começo de conversa, Walter, você é nosso meio-irmão. Nossos pais são o mesmo. Nosso pai é o mesmo, o Dr. Felipe Gomes. E acredito que aquela maldita detetive Magal é nossa irmã. Thales respirou fundo, chocado com aquela descoberta. E Pedro, ainda incrédulo, perguntou: tem certeza disso, Lessan? Claro, Pedro. Não iria afirmar uma coisa dessas sem ter fundamento. Como descobriu isso, Alessandro? Eu cheguei a contratar um detetive particular para descobrir tanto o paradeiro da minha mãe como quem era o meu pai. Ele não conseguiu descobrir nada, nem aceitou dinheiro pelo serviço por não ter encontrado respostas. Thales perguntou frustrado. As informações sobre seu nascimento são restritas. Quando esbarrei nisso, soube que seu pai deveria ser alguém importante. Só não imaginei que fosse o mesmo pai que o meu. Tenho um amigo no hospital de Manila e pedi a ele que me desse as informações restritas, ou melhor, retiradas de sua certidão. Hoje pela manhã ele me ligou e me contou tudo. Tudo o que, Alessandro? Thales perguntou, sentindo as mãos suarem de nervoso. Sua mãe era enfermeira no hospital em que o Dr. Felipe era diretor. Eles acabaram tendo um caso. Imagino que ele ainda estava com a minha mãe quando começou a ficar com a sua mãe. Você é só um ano mais novo que eu. Quando ela ficou grávida, ele a afastou do hospital. Deu uma boa casa e estava assumindo ela escondido da esposa. Mas quando sua mãe deu à luz a você, ele não estava no hospital. Sua mãe deu o nome dele como pai e isso virou um escândalo. Como ela já havia sido demitida por causa do caso com o doutor,
e a esposa dele não podia fazer nada com ela, então exigiu que o nome de seu esposo fosse retirado do registro, com ameaças de processar o responsável pelo registro e o hospital. Você disse que sua mãe o abandonou, mas não foi isso, Walter. Acho que a esposa do doutor descobriu onde vocês moravam e matou sua mãe como fez com a nossa. E agora, a filha quer matar nós três, as pontas soltas do passado de sua mãe. Thales exclamou, recostado na cadeira e pondo as mãos cruzadas atrás da cabeça. Puta merda.